Contudo, é possível que o local aqui tenha sido abrigo de um mucambo ou quilombo de índios e negros fugitivos há mais de 300 anos. Povo que segue o canal Nordeste Bacamarte. Hoje a gente está aqui em uma localidade de Taquaritinga, nas serras de Taquaritinga, e com uma história muito interessante para contar. Eu e o amigo aqui, André Barbosa, do Taquaritinga, Antônio Silvino Taquaritinga, no Instagram, no YouTube. E se aproximando o dia 10 de maio, da emancipação do município de Taquaritinga do Norte, a gente... Uma história que eu acho que é importante para o município, né? Que a gente está tentando, através da investigação. E essa história começa aqui, nesse local. Começa aqui nesse local, que quando, na década de 80, no final da década de 80, a gente veio morar aqui, eu e minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E foram construir uma casa aqui em cima. Você pode mostrar lá. E a gente, para fazer os tijolos manuais para levantar a casa, a gente teve que cavar alguns buracos aqui na terra, para extrair a terra, fazer os tijolos manuais, depois fazer as caídas, queimar aquele processo todinho, que a maioria da gente aqui dessa região conhece, né? E quando estava cavando aqui, foram encontrados alguns que eu acho que seriam artefatos dos povos indígenas. E foram duas panelas. Uma panela, quando meu pai estava cavando, quebrou. Então ele viu que aquele se tratava de uma panela que tinha desenho, aquela coisa toda, uma certa estética. Então ele foi e começou a cavar devagarzinho e tirou a outra. Aí essa outra panela ele foi e entregou a minha irmã para minha irmã brincar com essa panela, né? Então aí outro dia, eu conversando com o André, a gente ficou sabendo sobre o mucambo, que é o sítio que hoje a gente está, né, André? Que é o Cumbe. Isso, pois é, Stalin. Taquaritinga, como você já relatou, está prestes a completar seus 138 anos de emancipação. Contudo, é possível que o local aqui tenha sido abrigo de um mucambo ou quilombo de índios e negros fugitivos há mais de 300 anos. A isso talvez se atribua a localidade aqui ser chamada de Cumbe. Sítio Cumbe, né, André? Cumbe ou sítio Cumbe. Essa denominação ela é encontrada numa publicação de Irineu Pinto, quando ele relata que em 1701 foi enviado para o Cumbe uma expedição para combater índios e negros que supostamente teriam fugido do Quilombo dos Palmares. E esse pessoal estaria na localidade de Cumbe, fazendo ameaças e praticando furtos. Então veio um comando para cá e com cerca de 40 pessoas armadas, e aqui, ou na localidade de Cumbe, eles prenderam 25 negros foragidos. Isso em 1701. Faz tempo, né, André? Faz muito tempo, ou seja, mais de 300 anos. Um outro relato que está registrado aconteceu 30 anos depois, que também, novamente, foi necessário outra expedição, dessa vez com familiares da família Oliveira Ledo, ressaltando que nessa época do século XVIII, essa parte de Pernambuco era junto com a Paraíba. A província da Paraíba ela era administrada por Pernambuco, e havia um grupo de foragidos na localidade de Cumbe. Ela formada por cerca de 4 índios cariris, Era a liderança, né, que eram os líderes dessa aglomeração, desse esconderijo, desse mucambo ou quilombo, e que eles estavam roubando e assaltando. Junto com esses índios se juntaram alguns negros também fugidos ou foragidos. Supostamente ou possivelmente esses índios cariris eram advindos da região de Campina Grande, porque aquela área já tinha sido pacificada em 1697 no acordo que os Oliveiras Ledo havia feito com a nação Cariri.
Então, possivelmente, esses índios, esses cabeças citados lá em 1731, eles eram pessoas foragidas ou rebeldes que se estabeleceram na localidade chamada Cumbe. Mas aí, alguns historiadores, eles não sabiam afirmar se era em Taquaritinga do Norte. Até que o escritor, recentemente, É o História da Paraíba. esse escritor, ele assegura Vou colocar que aqui era no- em Taquaritinga do Norte, esse mucambo. Que é uma informação importantíssima, porque se assim o for, um quilombo tão importante quanto o de Palmares, o de Zumbi, que foi destruído em 1697. Então veja aí que não foi muito tempo para se formar ele no lugar chamado Cumbe. Então são 3 pontos que levaram, depois que Stalin me passou essa informação, que me levaram a supor ou ter a confirmação da informação de que aqui seria o local desse mucambo ou quilombo. A gente tem que lembrar também que, assim, tem alguns atores que divergem, né, André? Tem esse, que é o da Paraíba, né? E tem aquele. Eu acho que são mais 2, né? Que eles falam que poderia ser na Paraíba e tal. Isso, a tese de doutorado que assegura que seria na região de Santa Rita, o mucambo do Cumbe. Outros apontam como em Pilar, mas como consta aqui no mapa, que vai ser colocado aqui, a região do Sertão do Cariri fica exatamente em Campina Grande e dá no mapa, eu vou usar com expressão fácil de compreender, dá uma beliscadinha para o estado de Pernambuco. E como nós sabemos que os primeiros moradores aqui de Taquaritinga, a exemplo de Amaro Ferreira, ele veio da Paraíba, porque os limites não estavam bem estabelecidos, então há uma chance muito grande do quilombo do Cumbe sim ter sido aqui em Taquaritinga do Norte. Se assim o for, Stalin, é uma informação preciosíssima, porque aqui é conhecido como o segundo maior mucambo ou quilombo daquele período, ficando atrás apenas de Palmares. Haja vista que na expedição de 1631 tinha cerca de 70 indivíduos já aqui, liderados por esses índios cariris, lembrando, índios cariris de origem da Paraíba, não confundir com os carapotóis, que aí já é pano para uma outra história. Então, índios cariris e negros fugidos, seja lá do quilombo dos Palmares e até também das batalhas e dos combates dos holandeses quando eles chegam aqui na província da Paraíba, que, repito mais uma vez, era administrada por Pernambuco. Mas ainda há 3 pontos aqui que nos fizeram se convencer de que o quilombo ou mucambo do Cumbe pode ter sido aqui em Taquaritinga, que o primeiro deles é exatamente essa localização, né, Stalin? Uhum. Aqui nesse local onde nós estamos. Lá no livro, né, da História da Paraíba, ele fala que aqui ficava entre as 2 capitanias, né? Paraíba e Pernambuco. Isso ficava ruim para a jurisdição, né? Para fazer como é que diz? O controle. Isso. Aí isso já seria um ponto também para esse mucambo ter sido aqui, né? Isso. E a própria geografia, ela permite e possibilita e facilita também que tenha sido aqui. Porque esse local onde nós estamos aqui é um planalto, aqui na Serra do Cumbe, um local plano, né? Para ficar mais fácil o pessoal compreender. Há fontes de água aqui, tem alguns olhos d'água, tem um tanque aqui natural, que facilitaria bastante uma povoação. Haja vista que lá na narrativa de 1731 diz que esse pessoal estava aqui já há 13 anos, então é muito tempo. Depois de mortos alguns líderes, capturados outros, o provedor lá da capitania da província da Paraíba faz um apelo ao rei para que o governador daqui de Pernambuco ele faça uma busca aos foragidos que fugiram para as cabeceiras do Capibaribe. Ora, o rio Capibaribe é aqui na província de Pernambuco. Então esse é mais um ponto outra evidência, que né? nos atesta uma evidência de que houve aqui no Cumbe um mucambo, um esconderijo, um quilombo. Outro ponto é a origem do nome. Abrigo, né? Abrigo de foragidos. Os espanhóis eles denominavam assim quando queria se referir a um lugar que tinha negros fugidos, índios foragidos.
A palavra vem de uma etnia, vem da raiz do povo banto de Angola, que também é da mesma raiz de cumbie, ou cumba, que é uma dança típica dos povos latinos, que quer dizer alegria, liberdade, luz, que pode atestar exatamente isso. Agora, Stalin, aqui em Taquaritinga tem várias localidades, né? Sítio Jaqueira, né? Sítio Furna, Sítio Silva, Sítio Juá, Sítio Jucá, Gamileira. E cada um desses lugares a gente pode explicar por quê. Gamileira, porque Jaqueira, porque Estreito, porque Conceição e Cumbe. Verdade. Por que Cumbe? Então esse é mais um ponto que nós acreditamos, né? E estamos aí em busca dessa confirmação que há 300 anos atrás, 1701, 1731, haviam pessoas foragidas, fugidas, tentando uma liberdade, tentando se estabelecer aqui em Taquaritinga do Norte, mas que foram eliminadas, foram presas e desbaratadas. E como Stalin atesta aqui, foi encontrado alguns artefatos que a gente vai continuar essa pesquisa, né, Stalin? Bora ver. Para ver até onde a gente chega, né? E mesmo porque a geografia ela permite exatamente esse assentamento aqui nesse lugar que a gente está, né? Que é um lugar plano que tem uma visão para o estado da Paraíba, depois a gente vai mostrar, e que nós estamos firmes acreditando o quilombo do Cumbe ocorreu em Taquaritinga do Norte. Pois é, povo que segue o canal Nordeste Bacamarte. Curta, compartilhe um vídeo. E essa foi a história de hoje, né, André? Sobre o Mocambo do Cumbe. Eu acho que é só isso, né, André? É isso, não foi história de cangaceiro dessa vez, mas foi de relatos tão importantes quanto, que nos remetem a 300 anos atrás. História de Taquaritinga, história do Brasil, e é isso aí. E até o próximo vídeo, então, para todo mundo.